Então vamos começar, vamos orar, pedir a Deus que esteja abençoando esse momento aqui, apesar de todas as lutas. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe esse momento, Pai, da aula, que o Senhor abençoe o novo assunto que nós estaremos trabalhando, ó Pai, sobre os milagres, que isso sirva para o crescimento espiritual de cada um, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, enquanto nós estivemos aqui falando sobre as parábolas de Jesus, nós vemos que Jesus ele veio a esse mundo para cumprir um compromisso, né? um propósito. Nós sabemos, morrer na cruz por nós. Mas no trajeto, nesse período, ele fez muitas coisas. Ou seja, primeiro ele falou através de parábolas ao povo, reinterpretou a lei que eles entendiam da forma errada. Então ele trouxe algo novo. Mas fora isso, ele também demonstrou, ele realizou milagres, né? Então, o que é milagres, né? Na nossa concepção? É algo fora do nosso entendimento, é algo acima, né? Acima daquilo que a gente consegue entender, algo que acontece que a gente muitas vezes não consegue explicar, certo? Então, por isso que nós vamos tratar os milagres de Jesus. Mas primeiro vamos abrir lá em João, no Evangelho de João, capítulo 21, verso 25. Há, porém, diz assim a palavra de Deus, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Quem escreveu isso foi o apóstolo João, né? Então, vemos aqui o que ele fala, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então nós compreendemos aqui que realmente Jesus fez muito mais coisas, né? Então, qual foi, então, o propósito dos milagres na Bíblia? Eu vou explanar primeiro, depois a gente abre para vocês estarem acrescentando ou dando a opinião de vocês, tá bom? Tá bom. Qual foi o propósito dos milagres na Bíblia? Né? Qual foram os propósitos dos milagres de Jesus? Então, muitas pessoas hoje estão procurando milagres por motivos egoístas. Querem curas físicas, mas não se preocupam com a saúde espiritual. Querem prosperidade, mas não buscam as riquezas eternas. Igrejas que enfatizam milagres e negligenciam a pregação da palavra de Deus. Estão alimentando tais apetites. Jesus fortemente condenou atitudes iguais, né? Se a gente abrir lá em João 6:26, Jesus condena isso, né? Então a gente vê que hoje os milagres é mais por motivos egoístas mesmo, né? Como diz aqui, querem cura física, querem um milagre financeiro, um milagre assim assado, mas assim com intenções pessoais, tão somente. Então vamos ver aqui. Vocês estão vendo aí? Eu mudei de tela. Estão vendo qualquer coisa? Vocês me avisam, tá? Tá bom. Então, vamos considerar afirmações bíblicas sobre o propósito dos milagres que Jesus e outros realizaram, né? Quem escreveu esse ponto foi Dennis Allen, que é um americano formado em comunicação, mas ele se dedica atualmente a trazer interpretações da palavra de Deus. Ele prega, né? Interpretando, trazendo essas realidades. Então, essas definições são dele que eu estou trazendo aqui. Primeiro, os milagres provaram a fonte de mensagem. Quando Deus enviou Moisés ao Egito, ele lhes deu sinais milagrosos para provar que sua mensagem era realmente divina. Então, se nós abrirmos lá em Êxodo 4, de 1 a 17, nós vemos aquela
vários milagres que Moisés foi realizando, né? A intenção era de provar que Deus estava com Moisés, né? Esse era o objetivo, que Moisés realmente estava falando em nome de Deus naquele momento, né? Então Deus enviou Moisés ao Egito e deu sinais milagrosos. Então, aquilo que Moisés realizou não era para benefício dele, não era para benefício egoísta, era para propósito de Deus. Segundo, os milagres de Jesus provaram seu poder para perdoar pecados. No relato de Marcos, capítulo 2, verso 1 a 12, observando especialmente as palavras de Jesus, nos versos 10 e 11, diz lá: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, vamos abrir lá em Marcos. Vamos abrir lá no livro de Marcos, capítulo 2, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu estou abrindo aqui também. Livro de Marcos. Só para a gente entender o contexto lá. Capítulo 2. Do verso 1 até o 12. Diz o seguinte lá. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxe-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E assim e disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então, meus irmãos, é exatamente isso que o Denis fala aqui, né? Os milagres de Jesus provaram seu poder para perdoar pecados. No relato, então, observando especialmente as palavras de Jesus. Então, era para mostrar o poder, comprovar que realmente ele era o Filho de Deus, né? Como os escribas falaram, realmente só tem um que pode perdoar pecados, que é Deus, né? Então, se Jesus estava perdoando o pecado, falando para ele: olha, né, tá perdoado seus pecados, então significa que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, na realidade, o propósito de Jesus vir fazendo milagres e tudo mais é realmente para que Jesus provasse aos judeus ali, a todos presentes, que ele é Filho de Deus, que ele tem autoridade dada pelo Pai, né? Então, esse era um dos motivos, né, porque realmente eles estavam. Então, o terceiro ponto que é trabalhado ali, vocês estão vendo?
O povo entendeu que os sinais introduziram uma nova doutrina. As pessoas em Cafarnaum perguntaram: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem? Podemos ver isso lá em Marcos 1:27. Então, assim, era algo novo, era algo que não era corriqueiro, não era algo que acontecia todo dia, né? Que nem hoje as pessoas tentam fazer isso, algumas igrejas, né? Tentam lá, vem lá, fica dando ibope para o diabo, vou expulsar demônio, isso, aquilo. Então, quer dizer, era algo que não acontecia. E chega uma pessoa fazendo isso, mas a intenção de Jesus era provar que ele era o Filho de Deus. Ele estava querendo dar autenticidade àquilo que ele estaria pregando, as parábolas que ele estava falando, né? Então, havia um propósito, né? Então, o Espírito Santo deu poderes miraculosos aos apóstolos para confirmar a palavra em que eles pregavam. Nós vemos Marcos 16:20 diz isso. Paulo descreveu esses sinais como as credenciais do apostolado. Você pode encontrar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Então, alguns anos depois, o autor de Hebreus falou que a palavra dos apóstolos foi confirmada juntamente com o testemunho de sinais, prodígios e vários milagres. Então, os apóstolos, seguidores de Jesus, foram dados a eles também autoridade, né? Mas havia um propósito, havia uma intenção com relação a isso, para que aquilo que eles pregassem tivesse validade, as pessoas se respeitassem, porque eles estavam dando testemunho através de sinais, prodígios e realizavam mais milagres, né? Chegou um determinado momento que Paulo andava pelos lugares e a sombra de Paulo curava os enfermos, né? E tudo mais. Então, assim, na verdade, tem um propósito. Por que mostrar? Não é simplesmente milagre por milagre. Deus concedeu, Jesus concedeu aos apóstolos e Deus concedeu a Jesus essa autoridade, né? Então, a palavra foi revelada, confirmada e entregue aos santos uma vez por todas. A gente vê lá em Judas, capítulo 3. Já recebemos nas Escrituras tudo o que precisamos para servir ao Senhor, 2 Pedro 1, de 3 a 4. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17 fala isso. Então, algumas pessoas vão continuar pedindo sinais, como os incrédulos do primeiro século, mas nós devemos estar contentes em pregar Cristo crucificado. Então, aqueles milagres realizados, aquelas maravilhas, havia um propósito. Primeiro, para dar autoridade a Jesus perante o povo, e depois foi dado aos apóstolos para que os apóstolos entendessem que realmente eles eram discípulos de Jesus e estavam continuando o trabalho. Eles tinham autoridade, né? Então, era esse o propósito de estar realizando, né, aqueles milagres, aqueles feitos que eles realizavam. Então, tinha um propósito, tanto é que Paulo tinha uma espinha na carne. Paulo, que estava sendo usado por Deus para curar outras pessoas, para sarar outras pessoas, para expulsar demônios e tudo mais. Se você lê o relato de Paulo, lá em Atos, você vê o trabalho que Paulo tem. Na realidade, ele vai... por que ele não curou ele mesmo? Porque o poder não era dado na hora que ele quisesse, né? Então, muita gente faz confusão hoje em dia que acha que tem o poder para chegar e curar. Deus pode curar? Pode, mas se for segundo a vontade dele, se for o propósito dele. Então, a gente vê que realmente é o próprio Paulo, ele diz que clamou, né? Clamou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. Muita gente acha que é uma doença que ele tinha, né? Pelo fato de, talvez se fosse a cegueira, que ele tivesse ficando cego, alguma coisa assim, né? Porque ele usa uma outra pessoa muitas vezes para estar escrevendo as cartas dele. Então, alguns teólogos acreditam que aquilo ali provavelmente era uma doença com os olhos, alguma coisa assim, né? Então, é uma especulação, é uma visão. A gente não tem nada na Bíblia que fale sobre isso. Mas ele orou pedindo e Deus falou assim: não, Paulo, não vou te curar. A minha graça
te basta, né? Então, assim, há o propósito na realização de um milagre, né? Na vida das pessoas. Não acontece por acontecer. Deixa eu ver aqui, vou passar para o próximo. Então, eu quero falar para os irmãos que a gente vai estar discutindo essas aulas, depois a gente vai entrar nos milagres de Jesus, mas os milagres de Jesus Cristo marcaram e marcam a humanidade ainda hoje. Antes dele não se viu e depois dele não se ouviu falar de alguém tão poderoso. Os feitos de Jesus foram extraordinários, né? Por exemplo, ressuscitar os mortos. A gente vai entrar em algumas coisas que Jesus fez e a gente vai analisar, vamos conversar sobre isso, tá? O objetivo dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e o seu plano para a humanidade. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 10, verso 38. Por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus, Deus Pai quer produzir fé em nossos corações, como está lá em João 4, 48. A vida e a obra de Jesus revelam a vontade de Deus para o ser humano, sará-lo, curá-lo, lhe restaurar a plenitude perdida na queda. Esse é o objetivo principal de Deus, restaurar, reconciliar o homem com ele. Então, tudo que foi feito por Jesus, tudo aquilo que foi feito pelos apóstolos, tinha um propósito, tinha um objetivo, né? Isso ainda fica mais claro quando temos em mente que o Senhor Jesus veio para revelar e fazer a vontade do Pai. Então, meus irmãos, na realidade, tudo isso que veio acontecendo, que Jesus fez, né? A forma como ele falou, a forma como ele agiu, os milagres, tudo isso tinha um propósito, né? Levar as pessoas a compreender de que o amor de Deus, que na realidade Deus estava providenciando uma forma de reconciliar o homem com ele, né? E o ser humano, até hoje, existe uma cegueira que o ser humano não compreende isso claramente, né? De que ele está longe de Deus, que ele está distante de Deus, de que realmente ele está fora dos caminhos de Deus e que realmente ele precisa desse entendimento, né? A vida e obra de Jesus revelam a vontade de Deus para o ser humano. Eu já li isso aqui, né? Tá repetido aqui. As obras realizadas pelo poder do Filho de Deus não se resumem à cura física, libertação, ressuscitação dos mortos. O maior milagre foi operado na cruz do Calvário e 3 dias depois na sua ressurreição. Então, precisamos compreender que havia um propósito para levar as pessoas a refletirem na palavra de Deus, porque os judeus confundiam os ensinamentos de Deus, tinham criado preceitos, se me fala a memória, chegava a mais de 600 preceitos que ele criaram em cima dos 10 mandamentos. Quer dizer, foram criando conceitos e foram entendimentos errados e tudo mais. E Jesus veio para reinterpretar, né, o Novo Testamento, para mostrar o caminho. E mas para eles era uma nova doutrina, né? Tanto é que nós lemos aqui que eles falam: nossa, será uma nova doutrina? Será que é uma nova. Quer dizer, porque realmente era algo novo para eles. Era algo novo para eles a compreensão real do que a palavra ensinava, né? É a mesma coisa de uma pessoa que conhece a Bíblia só por conhecer e, de repente, quando ele se converte, ele começa a ver com outros olhos a palavra de Deus. Começa a fazer sentido para o coração dele, né? Então, a gente vê que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, que foi o texto que nós lemos, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né? Então, essa palavra de João mostra que Jesus realizou muito mais outras coisas e que o Espírito Santo conduziu os apóstolos a escreverem somente aquilo que Deus queria que eles escrevessem, né? Então, eles relataram, com relação aos milagres, somente aquilo que
que o Espírito Santo de Deus mostrou para eles que deviam ser relatados, né? Que certamente tem um propósito de todos esses milagres. E é isso que a gente vai estar compreendendo com o passar das aulas, tá? Então, na próxima aula que a gente vai entrar, começaremos a ver milagres de Jesus relatados na Bíblia. Vamos ver, quero trazer para vocês um cronograma, uma ordem dos milagres, né? Em cada texto bíblico, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a sequência, vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente não tem ideia dessa sequência. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso até passar para os irmãos, depois da aula, que a gente conversar. E vamos ver também como Deus usou seu Filho por meio dos sinais para conduzir a humanidade à reconciliação da aliança quebrada no Éden, através de uma vida e história extraordinárias. Então, meus irmãos, eu queria hoje iniciar realmente refletindo sobre essa realidade dos milagres, né? Então, eu quero escutar se vocês têm alguma coisa a falar sobre essa realidade dos milagres, porque realmente a gente vê hoje as pessoas querendo usar os milagres de Deus, como diz aqui no começo, por motivos egoístas, né? Então, assim, vocês concordam com isso ou não? Alguém quer falar? Irmão Geraldo, Henrique? Eu acho que... Ô, Carlos, Oi. olha, primeiro, ô Henrique, bom dia, querido, Deus te Bom abençoe. dia, amém. Agora, olha, você acredita que eu passei, o áudio estava desativado, né? Eu não conseguia entrar de jeito nenhum, agora que eu estou começando a ouvir o Carlos, agora, passou umas 35 minutos, era 8 horas, eu entrei, tento, eu estava vendo o Carlos e não ouvia de jeito nenhum, eu não estava ouvindo, né? E aí, agora que eu estou ouvindo o Carlos falar o finalzinho aí. Eu sei que ele está falando dos milagres, né? Eu peço desculpa, porque eu sou muito leigo nisso aqui. Ó, eu estou com uma mãozinha levantada aqui e não consigo eliminar ela da tela de jeito nenhum. Não tem problema. Então, eu sou leigo. Não tem problema. Mas, graças a Deus, eu consegui entrar. Agora, eu ouvi o cara no finalzinho agora, está falando dos milagres, mas eu ainda não posso participar de nada que eu não realmente estava fora da aula, né? Agora que eu entrei, né? Mas eu peço perdão, peço desculpa e Deus abençoe. Certo. Então, porque assim, Deus, basicamente, irmão Geraldo, o que eu falei é que Deus tem um propósito nos milagres. Já que a gente vai estudar os milagres, a partir da aula que vem, a gente vai entrar em alguns milagres e vamos conversar sobre eles. A gente precisa entender qual foi o propósito da realização dos milagres, tanto a parte de Jesus como a parte dos apóstolos, e qual é essa realidade nos dias de hoje, né? Então, tem um irmãozinho nosso, o irmão Denis, americano, que ele disse que muitas pessoas hoje estão procurando milagres por motivos egoístas. E é verdade isso. Nós queremos muitos milagres diante de situações que nós não conseguimos resolver e queremos que Deus esteja realizando esses milagres, né? Há muitas vezes, por exemplo, a gente não cuida direito do nosso corpo, por exemplo, e aí pegamos uma enfermidade, depois a gente fica querendo que Deus cure a gente. Deus pode curar? Pode curar, se for o propósito dele, se ele tiver alguma intenção e algum propósito nesse sentido, né? Então, assim, nesse sentido, né? Muitas pessoas querem curas físicas, não se preocupam, mas não se preocupam com a saúde espiritual. Então, hoje em dia, o mais importante, né, seria termos uma saúde espiritual. Jesus, na realidade, com as parábolas e com os milagres, como nós vimos, era para ele comprovar a sua autoridade, de que realmente ele era filho de Deus. E com as parábolas, ele queria produzir essa saúde espiritual que o povo de Israel não tinha mais, né? Então o propósito de Jesus
com as parábolas, de contar as parábolas, de reavaliar os 10 mandamentos que os judeus estavam interpretando errado, como eu já disse anteriormente. Jesus estava querendo mostrar para eles não uma nova doutrina. Jesus está querendo mostrar que eles já tinham a doutrina, só que eles estavam interpretando errado, né? E muitas vezes hoje nós pegamos a Bíblia e interpretamos a Bíblia de forma errada. Então muitas pessoas veem a parte de milagres de Jesus na Bíblia e interpretam errado e ensinam errado, ou só valorizam a parte de milagres, né? Tem até uma igreja, uma denominação aí, que eu não vou citar nome, mas se você entra lá para ver a base doutrinária dela, nossa, você fica maravilhado, né? O que está escrito ali. Só que a prática deles é somente só visa cura, só visa milagres, né? E achando que isso muitas vezes vai produzir saúde espiritual, não, né? A saúde espiritual é produzida pela palavra de Deus, pelo entendimento correto da palavra de Deus, né? Então, ele coloca aqui, querem prosperidade, mas não buscam a riqueza eterna, ou seja, a prosperidade na terra. É importante a gente ter as coisas, fazer, é importante, mas o mais importante são as riquezas eternas, as riquezas espirituais, né? Riquezas espirituais que é o mais importante. Então, qual que é a prosperidade que a gente muitas vezes tem que desejar? Uma prosperidade de uma vida cristã comprometida com Deus, né? Firmadas em Deus, né? Porque essas riquezas eternas é o que nós teremos futuramente, pós-morte, quando o nosso espírito ou a alma, como preferir, for ao encontro de Deus, né? Lavado no sangue de Jesus. E muitas vezes a gente fica querendo prosperidade, né? Humana, digamos assim, material, né? Sem um propósito. Toda a espiritualidade, toda a prosperidade que Deus possa dar na nossa vida aqui, certamente ele tem um propósito. Não é para a gente usar somente benefício nosso, né? Eu li um livro uma certa vez que falava assim: Deus é dono do meu negócio. Aí eu achei estranho, comecei a ver ali, né? Falei, deixa eu entender melhor. Deixa eu entender. Irmãos, o meu fio tá, a minha bateria está acabando aqui e eu não percebi. O fio está com problema aqui. Eu preciso ver só um pouquinho. Então, assim, na realidade, o negócio dele foi feito para a glória de Deus. Ele fez de um jeito que era tudo para a glória dele. Em vez de ele dar 10%, ele pegava 10% para ele viver e dava 90% do lucro para Deus, entendeu? Então, assim, na realidade, a prosperidade dele tinha um propósito, ele entendeu isso, que Deus tinha um propósito para a vida dele, que era abençoar outras vidas, ajudar missionários e tudo mais. E ele procurou ser fiel nisso, entendeu? Então, é nesse sentido, né? Então, aqui ele fala que igrejas que enfatizam milagres e negligenciam a pregação da palavra de Deus, né? Então, só visa milagres. E a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, que é o que alimenta o povo, que fortalece a vida espiritual do povo, porque nós temos conflitos, nós temos lutas que muitas vezes é a palavra de Deus em nós que faz a diferença, né? Que vai ensinar, que vai transformar, que vai mudar. Então aí fazer só milagre, 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 você fica preso somente nisso, né? Achando que a vida cristã é somente isso e na realidade não é. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Henrique, pode falar. Então, igual você estava falando aí, né, que muitas pessoas, até mesmo na igreja, tá preocupada com o que vai receber,
o que a prosperidade em si ou o milagre. E por conta disso, há muitas pessoas que não buscam a palavra de Deus, não estudam, e aí caem em heresia, às vezes se frustram. Igual você vê a moça lá que é modelo lá, que estava indo numa igreja aí, que eu também não vou falar o nome, e falou que foi manipulada, que deu 500 mil lá pro bispo lá e tal. Mas aí a gente vê que a pessoa está indo em busca de alguma coisa e não em busca do entendimento da palavra de Deus. Porque se nós tivermos o entendimento daquilo que está escrito na palavra de Deus, jamais a gente vai cair nesse tipo de heresia ou vai ficar só esperando milagre ou prosperidade. Porque hoje a gente vê com essa pandemia que a prosperidade daqui da terra não vale nada, porque muitas pessoas ricas estão morrendo e queriam ter a vida de volta, família de volta. Não tem a família, por quê? O dinheiro que ela tem no banco, o dinheiro, a propriedade que ela tem, não vai trazer ninguém de volta. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa vida não é aqui na Terra, né? Que é apenas uma passagem que a gente está vivendo aqui e entender que o milagre que Jesus faz na nossa vida pode ser de outra forma. Ele pode ser curando o nosso interior, nos mostrando e nos fazendo enxergar realmente aquilo que Ele planeja para nossa vida, que eu acho que é mais importante do que qualquer tipo de prosperidade. Exatamente. Certinho, né? A gente viu com essa pandemia que muita gente tinha muito dinheiro, não serviu para nada, né? Tem até uma menina, eu esqueci o nome dela, que ela falou: nossa, meu pai tinha tanto dinheiro e o simples vírus já acabou com ele. O dinheiro dele Acho não que, se não resolveu me para engano, nada. é o presidente do Santander. Né? Então, e é isso mesmo. Então, quer dizer, no máximo pode prolongar, né? A gente vê que pessoas que têm muito dinheiro fica prolongando, os médicos fazem isso, tal, faz outro procedimento, faz outro, mas chega uma hora que não tem mais jeito. A gente vê o exemplo daquele Michael Schumacher, né? Michael Schumacher lá, que está há anos aí vegetando lá, por conta do dinheiro que ele tem, ele está em aparelhos vivos lá, mas a vida dele não existe mais, né? Praticamente. Então, e o caso dele foi assim, parece que já foi boa parte da fortuna dele para manter ele vivo, já foi embora, né? Pelo que eu já li alguma coisa a respeito, né? Então, assim, tipo de coisa que fica, né? Eu nunca me esqueço, por exemplo, que nem o Osmar Santos sofreu um acidente de carro quando voltava lá para Marília, né? Um narrador conhecido do rádio, e continuou vivo, mas, né, se você vê ele hoje, ele vegeta, vamos dizer assim, ele vê as coisas, ele entende as coisas, ele se dedica, mas perdeu, né? Perdeu aquela agilidade que ele tinha de narrar e tudo mais. Então, assim, são exemplos de problemas, mas, assim, na vida, não, realmente, assim, é importante a, a, a gente se prende tanto ao material, mas a morte é para todos, né? Sim. Você pode até ser enterrado com um caixão maravilhoso, né? Tem gente que prepara já antes, porque tem dinheiro, prepara o caixão, quer que o caixão seja assim, assado, e é o caixão luxuoso, mas vai morrer e se não tiver Jesus, infelizmente, vai para o inferno. O pastor, você chegou a ver essa semana que teve aí, deu uma polêmica aí, que uma moça lá que joga no Palmeiras falou que o rapaz lá que era do filme lá, Minha Mãe é uma Peça lá, que ia para o inferno e o irmão Lázaro ia para o céu. Você chegou a ver isso aí? Não, eu cheguei a ver por cima, mas não cheguei a entrar na polêmica, né? Assim, a gente não pode julgar, a gente não sabe o que aconteceu naqueles dias que ele estava em coma, vamos dizer assim, né? Então tem tudo isso, né? A gente não sabe o que aconteceu. Não cabe a nós julgarmos. Nós só falamos aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que aquele que está em Jesus Cristo, que está a sua vida firmada em Jesus,
né? E o seu nome está escrito no livro da vida, ele está garantido no céu. Se a pessoa morreu sem essa condição, ela vai para o inferno. Agora, determinadas pessoas, você falar, a gente não tem condições de julgar, né? Não tem condições de julgar, porque a gente não sabe Então, realmente. é igual eu falei, muitas pessoas vão na igreja, igual eu me coloco, até um tempo atrás me colocaria nesse meio, que às vezes vai na igreja e não estuda a palavra de Deus, e aí, tipo, acontece esse tipo de coisa, porque se a palavra de Deus fala que não é para eu julgar, porque o julgo é de Deus, e fala para me olhar para o meu pecado, não olhar para o pecado do próximo, por que eu vou ficar apontando o dedo dizendo que esse ou aquele vai para o céu, vai para o inferno? Quem tem que decidir isso é Deus, não é eu. Na realidade, Henrique, eu penso assim, são pessoas mal doutrinadas, né? Por isso que nós batistas somos chatos com relação. Ixi, irmão Geraldo, a bateria do pastor Carlos foi embora. Seu microfone está desligado. Liguei agora, ativei. É verdade, eu acho que a bateria dele foi pro beleléu, viu? Eu estou vendo o meu está conectado, sabe? Eu tenho um pouco de medo. Alguém já comentou comigo que é meio perigoso você ficar com o microfone no ouvido e o celular. Mas eu acho que não tem problema nenhum, não. Não vai Eu não estourar tô no meu usando ouvido. fone. Eu tô sem o fone e falando no celular Mas normal. no Viva Voz, né? No Viva Voz. Né? Então, Normal. como eu tenho um pouco de dificuldade, do fone, eu viciei com fone no ouvido. Eu até vou ver aqui se eu tiro ele e se coloco ele também. O seu áudio tá travando um pouquinho. Não. Eu acho que é por conta do vídeo. Eu ativei. Por causa do vídeo, Henrique, é verdade. Espera aí, deixa eu tirar o vídeo. Aí, agora pode falar. Isso aí, já tô aprendendo, tá vendo? A sua dica já valeu a pena aqui, ó. Então, Henrique, mas o Carlos, eu acho que o Jair não tá hoje, né? O pastor Jair, Não, nem a hoje irmã. tá eu, você e a Marilene e o pastor Carlos. Só a Marilene, só aquela outra. Então, Henrique, eu ia na igreja agora de manhã, inclusive eu estava escalado, eu tenho o ministério lá na igreja, né? E eu estava escalado para ir hoje, agora no culto das 8 horas. Eu me inscrevi para ir todo domingo no culto das 8, e eu ia agora de manhã, estava escalado certinho, mas há 3 dias atrás eu tive um estiramento na coxa e que me impossibilitando de andar, de me movimentar rápido, né? E o meu ministério lá na igreja, agora no culto das 8, é lá do Nova Vida, é aquele de entregar a Bíblia, entregar a ficha, tal. De repente, o cabra levanta a mão lá no canto da igreja, lá para você sair correndo para lá entregar uma ficha para ele. Levar uma Bíblia, entregar uma ficha para ele e tal. E eu estou sem movimentação. Então, é por isso que eu não fui no culto, né? Mas a minha esposa foi, a Denise, a minha filha foi e tal. E eu fiquei em casa. Falei, já que eu estou em casa, eu vou entrar na classe, né? Mas é possível que domingo eu não esteja. Então, até comentei com meus pais. Eu falei assim, nossa, o teu irmãozinho lá aqui é mó legal, meu. E ele não vai mais participar porque ele vai participar do culto das 8. Então, Henrique, eu não tenho como eu ficar sem, né? Porque o meu ministério... Tá ouvindo, Henrique? Tô ouvindo, pode falar. Tá ouvindo, né? Então, o meu ministério já faz muitos anos. Eu fui lá para a primeira Igreja Batista de Santo André exatamente por causa de trabalhar com esse ministério, com pessoas, né? Eu sou... o meu ministério... Desde me converti, eu sempre trabalhei na área da evangelização e discipulado. Hoje eu estou lá como discipulado, né?
Então, não tem como eu não ir, rapaz, não tem como. Isso está no meu sangue, eu tenho que estar lá. Durante a semana, eu ligo para um monte de gente, gente que se converteu, como é que eles estão caminhando, como é que eles estão andando. Então, o meu contato com aquele que se converte, com o recém-convertido, é bem amplo, né? Então, eu não vi a hora de poder... Se bem que eu tenho um pouco de medo, viu, Henrique, de voltar para a igreja, apesar de eu ter sido vacinado já, mas eu tenho um pouco de medo, viu? É, Porque perigoso, né? esse vírus não é brincadeira, não. A minha idade já avançada, né? Então, é meio problemático. Mas vamos ver o que vai dar, né? Deus está no controle, né? Amém. Irmãos, Sim. Oi. o pastor só falou, ele mandou um áudio lá no grupo, falou que ele está tentando voltar, que desligou o computador, tá? Tá Ah, bom. Então, ele está tentando reconectar lá e vai voltar. Mas, Henrique, o que você falou é verdade. Eu li, né, algumas questões, alguns comentários, né, sobre o Paulo Gustavo. E é um absurdo a quantidade de coisas que eu li, de pessoas que se dizem cristãs, julgando, apontando o dedo, colocando o julgo de que isso ou aquilo é lamentável, é vergonhoso. É vergonhoso, porque todo mundo, todos nós estamos sujeitos ao pecado, né? Não importa se o pecado do outro ou aquele é tudo igual para Deus, né? Não existe diferença entre pecado. Se o cara roubar uma bala, roubar um carro, ou matar alguém, é pecado do mesmo jeito, né? Deus conhece a intenção do nosso coração e quem vai julgar se ele errou, se ele fez algo errado, né? Porque a palavra de Deus fala que é errado, né? O homossexualismo, mas quem vai julgar se ele tem direito de ir para o céu ou não é Deus. Eu não tem esse direito de metralhar o cara, falar que ele foi para o inferno. Exatamente. Eu não concordo com o que foi falado lá, né? Mas Eu também não. E assim, querendo ser mais santo do que o próprio Deus, né? Achando que nós, pobres mortais, né, carnais aqui nessa terra, sabemos qual que é o jugo do outro, né? Eu também vi muita coisa e falei, misericórdia, é vergonhoso ver o povo de Deus com essa postura. em vez de se comover com a morte de um rapaz novo, né? Exato. Vitorioso assim na profissão dele, que trouxe Aproveitar. alegria para muitas pessoas através do trabalho dele. Está E preocupado em julgar a pessoa se vai para o inferno ou não? exatamente, aproveitar e usar aquele momento para falar da palavra de Deus, do amor de Deus, a pessoa perde a oportunidade de dar um mau testemunho. Então, o Henrique, o irmão, se eu pudesse dar uma até... Pode a falar. irmã Marilene está falando, né, irmã? Pode falar, irmão. Nós estamos só Irmã, conversando até o pastor Carlos voltar. Pode falar. tudo bem, irmã querida? Um abração para Tô, você. tô bem, o senhor. Tudo Tudo bem. em- Há quanto tempo, né, irmã, que a gente não se vê, né? É Quanto tempo. verdade, essa pandemia não dá nem para a gente trocar uma ideia, né? Dar o tom Verdade. no olho. A última vez que nós nos vimos foi naquele passeio pro barco lá em Santos, né? Olha, eu nem lembro mais, irmão. Olha só, sério. Misericórdia. A última vez que nós nos vimos foi naquele passeio que nós fizemos lá. Meu Deus, eu nem me Faz recordo. tempo, hein? Faz tempo, apesar de eu ter o problema do meu apagão que eu tive, né? A irmã ficou sabendo, né? Eu A D tive, comentou comigo. A D comentou. esse apagão, isso que o médico falou para mim que coisas do passado, coisas que passou há uns Tá? anos atrás, eu não vou me recordar mais. Apagou tudo. Irmã, eu não lembro onde que é a igreja, eu não sei como chegar na igreja de vocês aí, não lembro mais, Tá. fugiu tudo da Ah, minha cabeça. mas o bom é que a palavra está aí, ó, os ensinamentos E estão aí. O restante é tudo supérfluo, irmão. é tudo supérfluo. Então, irmão, eu estou vendo você e o Henrique comentar a respeito do menino lá, que faleceu, né? É claro que aquilo que os dois estavam fazendo, desagrada a Deus, não é aquilo que Deus não Sim, criou. Deus criou você para um homem e o homem para você, né? O homem para a mulher para o homem, claro. Agora, dois homens se relacionar é pecado, isso aí é aberração. É uma aberração da natureza, é claro que é, né? Agora, o julgamento, eu já fiz muito, Marilena, eu já fiz muito julgamento, já, viu? Mas Acho que hoje eu todos entendo nós, né, já fizemos um pouquinho, né? exato. já Quem não? Quem nunca, né? todo nós faz julgamento, a gente vai falar misericórdia, tal, tal, tal. O que você tem que fazer? É orar por essa pessoa, orar para que esse moço, nos últimos minutos de vida dele,
ele teve um contato com a palavra de Deus, alguém falou de Jesus para ele teve entendimento, se arrependeu e ele vai para o céu. Ele vai Verdade. para o céu, ele é salvo. O importante, por exemplo, eu estava comentando, outro dia estava comentando com o rapaz, estava evangelizando o rapaz, aí ele falou que ninguém, mas eu não tenho, a minha vida é tudo atrapalhada. Tá? Eu falei, você lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz era super atrapalhado, ele não era batista, não era da Assembleia, não era da congregação. Ele estava lá na cruz. Ele estava lá na cruz junto com Jesus. Só que Jesus falou assim, né? Quer dizer, hoje mesmo você vai estar no paraíso. Por quê? Ele criticou o outro. Ele falou, não, nós somos pecadores, nós somos vira-lata, nós somos dois ladrões. Agora, ele é inocente. Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor chegar no seu reino. Esse foi o momento do arrependimento dele. Pronto. O menino lá, o Gustavo, também pode ter feito isso. Falou, Sim, Senhor, um dia alguém falou do Senhor para mim, falou que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, tal. Olha, eu me arrependo, eu sei que eu estava fazendo coisa errada, eu me arrependo dos meus... A onisciência de Deus, Deus é onisciente, Deus é onisciente. Eu estava fazendo coisa errada, eu sei que aquilo não era o correto, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu e estar com o Senhor. Pronto, ele vai estar na eternidade com Jesus. Na verdade, sim, Jesus conhece o nosso coração, né? Ele sabe o que... É Quando a isso. gente fala de coração, ele sabe, né, que está sendo de coração. Então, se ele recebe. Sim, verdade. sim, com toda certeza. Falei, aí está o diferencial, né? As pessoas elas olham muito para aquilo que vem, né? E não se atentam para aquilo que elas não veem, que está no íntimo do coração de cada um, né? É porque Isso. muitas pessoas também, até no vídeo que eu fiz lá, fala um pouquinho sobre... O Paulo fala lá acho que é 2 Coríntios 3, sobre que na época de Moisés, o Moisés ele usava o véu para os israelitas não ver o que ele estava... Não ter a fé dele, no caso, né? E aí, quando Jesus vem, ele rasga o véu. Exatamente. E aí, tá para todo mundo ter a condição de estar perto de Deus, de Jesus. Sim, Então, tipo assim, muitas pessoas têm um entendimento fechado ainda, né? Até nessa passagem fala, muitas pessoas, elas têm a mente fechada, elas vivem na antiga lei, que era mais severa, que tinha muita punição e tal. E Jesus veio e rasgou o véu e ele trouxe o amor, nos deixando mais próximo do Pai. Sim, exatamente. Exatamente. Aquele véu, que o véu rasgou-se de cima a baixo, ou de lado para um lado, esse véu se rasgou, para que a gente tivesse liberdade, né, de ter contato direto com a palavra de Deus. O véu foi rasgado, né? Então, o brilho de Jesus que estava no rosto de Moisés estava tapado, o brilho era demais, claro, o brilho, né? Moisés teve contato com o próprio Deus ali, né? Não viu Deus, mas teve contato com a glória de Deus, né? Então, ele colocava aquele véu ali, né? Então, é uma coisa muito... O sobrenatural de Deus para a gente, às vezes, é até inatingível, né? Claro, né? Deus é todo-poderoso, mas... a gente fazer julgamentos, o julgamento já é pecado, né? Sim, a palavra de Deus fala que é pecado. Não julgueis, né? Não julgueis para que não seja, né? Então a gente nós não devemos julgar as pessoas. O julgamento vem de Deus. Ele vai julgar, né? Ele tem o direito, é só dele, né? Não nosso, né? Mas Sim. É uma pena, né, que aconteça tudo essas coisas. A gente vê tudo isso aí, né, irmão Henrique, irmão Marilena? A gente vê tudo isso aí, o julgamento todo dia, que nem nós comentamos agora, né? Quem de nós ainda não julgou, né? Mas a gente vê toda hora as pessoas fazendo coisas assim, sabe? Coisas absurdas, né? Sim, que aí a gente pega e lembra da uma passagem bíblica, acho que se não me engano, é 1 Pedro, que fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Isso, é verdade, com toda certeza. Em todo momento a gente peca, às vezes em coisas bestas, por exemplo, tipo, sei lá, atravessar a rua no farol vermelho, tipo, do pedestre. Isso é pecado, porque você está descumprindo uma lei, e Deus quer que a gente cumpra a lei da terra. É verdade. Não está cumprindo a lei do homem, né?
não está cumprindo a lei do Deus homem. quer que a gente cumpra a lei. Verdade. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente peca cada minuto. Mas Irmãos, nós somos pecadores, né? Com toda irmãos, certeza. Sim, mãe. o pastor mandou outro áudio no grupo falando que ele não está conseguindo conectar, que Sim. ele vai encerrar a aula e depois ele manda um resumo para nós, um esboço para nós. Então tá bom, irmão. Então tá bom. Eu vou aproveitar, eu não sei que hora que é, mas já está na hora de eu tomar o meu remédiozinho também. 9 São horas 9, agora. quase 9h10. Já tomar o meu remédio, tomar meu cafezinho, né? Porque você sabe, uma Marilene, velhinho tem fome toda hora, né? E eu estou em jejum ainda. Eu tô ferrada, irmão. Eu tenho fome. Eu sou novinha, né? O senhor sabe que eu sou uma criança. E eu tenho fome toda hora, então imagina quando eu ficar velha. Vixe, então eu tô ferrado, meu, porque eu também sou novo e tenho fome toda hora. E daí, Henrique, uma coisa na vida que é boa é comer. Então, assim, eu tenho fome toda hora. E eu, irmãos, a Irene levantou às 6 horas, porque a Denise ia passar aqui para pegar ela às 7, né? A Irene levantou às 6 horas e acabou, me acordou. E eu estou acordado desde as 6 horas da manhã. Agora, quer dizer, faz 3 horas já, né? Eu comi uma banana às 7 horas, que eu estou tomando um remédio às 7. Tem que tomar às 7, às 3 da tarde e às 11 da noite, né? Então, eu comi uma banana às 7 horas, mas agora eu já estou com fome. Agora é hora de entrar no pão, margarina. Eita! E tem um salaminho aqui, tudo, né? Mas tá Agora, certo. o café que é quase um almoço, né, irmão? É verdade. Não, é quase um almoço. Aqueles café nordestino que tem até carne assada. Eu não duvido muito, não, hein? Tá certo. Tá bom, irmão. Bom orar domingo para vocês. Tá? Vamos sim, Henrique. Vamos orar sim. Vamos Então, orar. o irmão Geraldo ora por nós hoje aí, vai. Vamos orar sim. Vamos orar então. Vamos entregar esse tempo na presença de Deus. Foi gostoso, tá? Agora, mesmo que não completamos a aula, mas que bom esse papo com os irmãos agora no finalzinho, né? Verdade. Um abraço, viu, irmã Marilene e Henrique. Ô, Henrique, parabéns, viu, irmão? Você tá sendo uma benção, viu? Aquele vídeo do barbeiro lá, do rapaz que com o cabelão lá, do jeito que ele ficou, puxa vida. É o que você falou, né? Do jeito que você era e de quem você é hoje, né? Os amigos até olham e falam, puxa vida, o Henrique era isso e tal. Olha como é que o Henrique está. É a transformação que Jesus faz na nossa vida, né? Glória Jesus transforma. Transforma com toda certeza, né? Vamos orar então. Vamos. Deus amado, Deus querido, Pai eterno, ó Deus maravilhoso, nós louvamos ao Senhor, glórias ao teu nome, Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Nós queremos glorificar ao Senhor, Pai, e agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar nesse momento gostoso, Pai, em torno da palavra do Senhor com os nossos irmãos. Muito obrigado por essa comunhão santa, essa comunhão saudável, Deus. Eu tenho certeza, Deus, que agrada ao coração do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Carlos, o meu genro. Muito obrigado pela vida do Jair, que não está conosco hoje. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Henrique, da irmã Marilene. Nós louvamos ao Senhor por essas vidas. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e permita, Deus, que possa estar cada vez mais unido com a tua palavra, fazendo a vontade do Senhor, testemunhando, evangelizando, discipulando, pois é por isso que nós fomos separados pelo Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, dá-nos um bom dia na tua presença. Ó Deus, que as tuas misericórdias se renovem a cada dia, a cada momento na nossa vida. Cuida dos nossos familiares, livra-nos, Deus, de todo o mal, de todo o perigo. Livra-nos, Deus, da contaminação desse vírus. As igrejas, Pai, a tua igreja está voltando, Pai, nos cultos presenciais no dia de hoje, como a nossa igreja aqui na primeira Igreja Batista de Santo André. O Senhor esteja protegendo, cuidando de cada um, Senhor, dos seus membros. Não permita que eles sejam negligenciados, estarem se cumprimentando, estarem se abraçando, mas que tenha, Pai, um distanciamento e não para que esse vírus não possa se propagar novamente dentro da igreja. Deus amado, Deus querido, fica conosco, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz e livra-nos, Deus, de pecar contra o Senhor. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus.
Amém.